Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1, que tem como título A cura de um que tinha uma mão mirrada. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curava no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntando-lhes: é lícito que no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Pode se sentar, igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu estava meditando essa palavra aqui, a história desse homem com a mão mirrada, né? Tem uma Bíblia que vai dizer ressequida, quer dizer, uma mão encolhida. Pegamos aquele bracinho pequenininho, né? Então assim era esse homem aqui. E só que ele estava dentro da sinagoga, com certeza ele já estava ali há anos, à espera do teu milagre. Eu não acredito que foi por acaso que ele estava ali e Jesus o observou. Mas ele estava ali há anos e de repente ninguém orou por aquele homem para que ele viesse a ser curado. Então, eles, quando perceberam que Jesus estava ali na casa, o que eles pensaram logo? Agora nós vamos ficar de olho em Jesus para ver se ele vai operar um milagre hoje, no dia de sábado. E Jesus, logicamente, conhecendo o coração de todos, é o que eu canso e costumo falar, que Jesus, que Deus conhece o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Tem pessoas que às vezes têm uma aparência que você olha, você não imagina que aquela pessoa seja tão ruim, às vezes até mesmo com ela mesma, não só com as outras pessoas. Você olha para ela, vê uma aparência boa, mas o estado daquela pessoa é um estado da pena, o interior dela. E quando Jesus olha para esses homens, Jesus vê desse jeito. A aparência deles era até de bons homens, mas só que o coração deles não era desse jeito. E Jesus então observa que ali estava esse homem com essa mão mirrada. Jesus chama esse homem para o meio. Por que Jesus chama esse homem para o meio? É para que todos pudessem ver o milagre daquele homem acontecer diante da face deles. Porque o milagre oculto, ele é muito interessante, é muito bom. Mas só que há necessidade da pessoa contar depois o teu milagre. E tem pessoas que não contam o teu milagre. Elas vão para a casa dela, de repente passou na igreja e foi orar, aí elas vão embora e no caminhar, na chegada da casa deles, ou até mesmo dentro da casa deles, ali eles recebem a cura. Só que eles não voltam para contar o teu milagre. Mas só que Jesus, naquele momento, ele fez questão de trazer aquele homem da mão mirrada e trazer para o meio, para que todos pudessem observar o milagre acontecendo e dar crédito ao Deus vivo. Aleluia. E quando Jesus manda aquele homem estender a mão, aquele homem estende a mão e o milagre acontece. Agora você imagina aquele povo que guardava o sábado bater de frente com uma situação dessa. Mas Jesus, sendo sábio, Jesus pergunta para eles: é lícito fazer o bem no sábado? É lícito fazer o mal no sábado? É lícito matar no sábado? Jesus estava questionando ali o que é lícito fazer no sábado, porque aquele povo ele guardava o sábado. Por muitas vezes a gente até critica deles guardarem o sábado por falta de conhecimento e entendimento da palavra e falta de entendimento dos costumes das pessoas. Eles guardavam o sábado porque aquele sábado eles santificavam o sábado somente para servir a Deus e adorar a Deus. Eles evitavam de fazer qualquer outro tipo de trabalho. Para quê? Para deixar aquele dia reservado somente para o Senhor. Aí tem pessoas que condenam até hoje aqueles que guardam o sábado. Aí falam logo: guarda o sábado para quê? Para não pecar, para não errar, para isso, para aquilo? Não, eles guardavam o sábado simplesmente
para poder servir ao Senhor. Então, eles achavam que não era lícito, não era bom que houvesse a cura nesse dia. Deixasse aquele dia simplesmente para poder servir e adorar o Senhor. Portanto, tem algumas versões que vai falar, por que não veio no sábado? Por que não veio em outros dias? Que tem outros dias além do sábado, quer dizer, tem esse domingo até a sexta-feira para poder ser curado. Por que veio justamente no sábado para ser curado? Por que Jesus fez o milagre justamente no sábado? Por isso que Jesus era criticado. Mas Jesus não estava se importando com isso, Jesus estava se importando em trazer o milagre para aquele homem. Trazer a vitória para ele. Aleluia, Deus. Por muitas vezes a gente quer até colocar data para Jesus, para o nosso milagre acontecer. Senhor, se até tal dia isso não acontecer, eu vou lavar minhas mãos, eu não quero saber mais de nada. Tem gente que estipula o dia para Deus dar um milagre para ela. E esquecendo que Deus é o dono da bênção, Ele dá na hora que Ele achar que nós merecemos. De repente a gente está tão arrogante por dentro, estamos tão donos de si, acreditando que nós somos donos até mesmo do milagre, que Deus não dá aquele milagre para a gente naquele momento que a gente quer, mas Ele vai dar no momento que for lícito para Ele dar para a gente. Jesus. Então, o que a gente aprende dentro dessa história aqui? Que Jesus conhece os pensamentos nossos. Aleluia. Jesus conhece os nossos corações. Jesus sabe o que é bom para nós. Só que a gente que quer botar limite para o nosso Deus. Você imagina se Jesus, naquele momento, olhasse para aquele homem com aquela mão dormida e falasse assim, ó, hoje eu não vou te curar não, mas você passa amanhã, não tem? Quando a gente quer dar um passa fora, não, você passa aí amanhã, vem aí amanhã. Jesus podia ter feito isso então, mas só que não. Jesus sentia prazer em abençoar as vidas. Aleluia, Jesus sentia prazer em liberar a vitória para o povo. Glória a Deus. Então, se Jesus quebrou todo, podemos dizer, todo patamar, Jesus que foi quebrando tudo que era regra, Jesus quebrou, tudo que era lei, Jesus foi quebrando. Para quê? Para nos ensinar que o milagre acontece se a gente tiver fé. Jesus, Ele não escolhia nem dia nem hora para poder fazer o milagre, porque Ele queria nos ensinar, se você tem fé, o milagre acontece na hora certa. Aleluia, Deus. Era isso que Jesus estava querendo nos ensinar. E quando aqui que eu achei, a parte que eu achei mais interessante, é que Jesus sabia que aqueles homens estavam murmurando entre si. Tem pessoas que murmuram entre si, será que vai acontecer mesmo? Será que o milagre vai fazer mesmo? Não tem quando o pastor chama na frente, quem é que está sentindo dor? Aí vem gente, né, com dor na perna, dor no braço, dor de cabeça, dor nas costas, gente que está enfermo. Aí, quando ele chega aqui na frente, aí o pastor ora e o milagre acontece, aquela dor vai embora. Só que com certeza tem pessoas que ficam de lá do banco assim, da cadeira. Será que Deus vai curar mesmo? Será que Deus revelou mesmo? É verdade, Deus. Será que Deus revelou mesmo? É da boca do pastor, é carne? Será que ele está falando por hábito? Às vezes tem gente que pensa isso. Verdade. Mas só que para honra e glória do nosso Deus, quando a pessoa vem aqui, a pessoa é curada. Amém, Jesus. A dor vai embora, o problema vai embora, a depressão vai embora, a crise de ansiedade vai embora, a perturbação da mente vai embora. Por quê? Porque a fé é colocada em prática. Então Jesus conhecia o pensamento deles, mas Jesus naquele momento ali, Jesus fechou os ouvidos, fechou os olhos para aqueles homens e operou o milagre. Aleluia. Então muitas vezes, quando a gente está de frente com o trabalho, a gente fecha os olhos, fecha os ouvidos para aqueles que nos criticam, por aqueles que estão nos observando e simplesmente fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. Aleluia, Deus. Porque senão o milagre não vai acontecer. É verdade, Jesus. O milagre não acontece na vida nem daquela pessoa, nem mesmo na nossa. Então precisamos entender o quê? Que há a necessidade da gente ser um canal para Deus. É isso que Jesus está nos ensinando dentro dessa palavra. Ele quer cada um de nós como um canal. Que a gente pare de dar limite para Ele. Que a gente seja ousado, que a gente se lance, que a gente mostre para o povo que Ele é bom, que Ele faz. E parar com essa história de limite. Quando a gente está na nossa oportunidade, a gente tem que abrir nossa boca mesmo e falar as coisas de Deus, sem ter vergonha nenhuma. Porque é Deus que nos capacita para fazer Jesus. Por muitas vezes, uma palavra que a gente lança traz cura para as outras vidas. Há pouco tempo eu até estava falando, e tem uma mulher que toda vez que eu encontro
por causa de uma pregação que eu fiz há sei lá quantos anos atrás. Mas é algo que ficou marcado na vida dela. Então é olhar para mim, ela lembra de mim só por conta da pregação, senão ela não lembra. Então é interessante como que a gente faz coisas que marcam as pessoas. É verdade, Deus. Então, amados irmãos, irmãs, precisamos entender que para o milagre acontecer, basta a gente ser o canal para Deus. Aleluia, Deus. É isso que Deus está nos falando. A gente precisa se lançar, precisa entender que nós somos servos do Senhor. Precisamos entender que se a gente somos servos, Deus tem prazer em nos servir. Aleluia. Na verdade, era para a gente servir a Ele, né? E como que a gente serve a Ele? Com nossos dons, com nossos talentos e aquilo que Ele nos dá condições de fazer. Assim nós estamos servindo a Ele. Aleluia. E Ele libera para nós. Então é uma troca de servidão entre nós e Deus. Então nós temos que entender que nós somos esse canal. Aleluia, Glória Deus. a Deus por isso. Amém? Amém. Também eu queria deixar aqui um testemunho, uma coisa que aconteceu. Eu gosto sempre de contar os testemunhos na consagração.